Fala comigo, beleza? Mais uma vez, Bruno Rafael, continuando a série Elementary OS, e dessa vez eu fiz aqui uma pergunta: quem é hoje, atualmente, o GNU Linux Elementary OS? Vocês vão entender, toda hora eu estou me corrigindo, na verdade eu estou tentando pegar essa questão, porque houve uma briga em relação ao nome, porque GNU é o nome do projeto que tem a maioria dos aplicativos, dos software, a maioria dos software utilizado hoje no Linux foi produzido pela GNU e antes até mesmo do Linux existir. E então o pessoal que está à frente do projeto GNU há um tempo atrás tem brigado porque o nome correto do Linux deveria ser GNU Linux e não somente Linux. Então, assim, algumas pessoas já adotaram esse nome, GNU Linux, só que é a minoria. Nem todo mundo usa GNU Linux, até também porque, sei lá, eu acho que o nome ficou maior ou a gente já se acostumou com o nome Linux. Então, por isso eu estou tentando aí me adaptar. Desculpa se algumas vezes eu gaguejar, voltar atrás e me corrigir, tá certo? Mas eu preciso ensinar o certo para vocês. Então, o que é o Elementary OS? O Elementary OS ele não é um sistema operacional, é uma distribuição para o Linux. Ou seja, o que seria essa distribuição? Um exemplo bem fácil aqui que eu expliquei, que eu uso é o seguinte. Vamos falar de carro. Não sei se de repente talvez você seja uma negação em carro, mas eu vou falar de uma forma bem simples. No Brasil, nós temos uma marca de carro chamada Chevrolet ou Chevrolet. Nos Estados Unidos, essa mesma marca, esse mesmo fabricante, é conhecido não como Chevrolet, mas como GM. É a mesma fabricante, é o mesmo carro, mas é conhecido como GM. Mas ocorre o que? De os carros de lá virem com algumas personalizações que não vêm no Brasil. Então, por exemplo, o pneu para aquela região é diferente, a lataria tem um design um pouco diferente, os acessórios são diferentes. Por exemplo, vidro elétrico tem nas 4 portas, aqui no Brasil já não tem, só tem nas 2 da frente. Então, são detalhes que tem que são distribuições diferentes. É o mesmo carro, só que personalizado para cada região. E na Europa, a Chevrolet tem outro nome, que é Opel, ou é Opel, ou Opel, eu não sei o nome, a pronúncia, mas eu já li bastante sobre isso. E são 3 nomes, 3 marcas, mas é a mesma montadora. Então a Chevrolet ela é a GM, é a Chevrolet e é a Opel. E se eu não me engano, talvez tenha até uma quarta aí, um quarto nome, mas basicamente é isso. É o mesmo carro, mesma montadora, só que personalizado para cada região, para cada tipo de cliente. A mesma coisa acontece com o GNU Linux. Ele é um kernel, é um sistema operacional. O GNU Linux hoje é um sistema operacional, certo? Não é somente um kernel. O Linux, sim, é um kernel, mas o GNU Linux ele é um sistema operacional completo com vários softwares, ok? Porém, no caso, cada pessoa pega esse GNU Linux, transforma ele, personaliza ele, deixa com a sua cara, e aí o que acontece? Ele não pode manter o mesmo nome, então ele precisa dar um novo nome para aquilo. Então é o que acontece hoje com as distribuições. Existem várias distribuições como Ubuntu, o Mint, Fedora, CentOS, deixa eu ver o que mais, o CentOS, Red Hat, OpenSUSE, tem vários diferentes, cada um com a sua característica, com a sua personalidade. Tá certo? Então, no caso, o Elementary OS não é um sistema operacional, mas é uma distribuição de um sistema operacional com a personalização do Daniel Foré, que é o criador dessa distribuição. O sistema operacional é o GNU Linux, já falei. Ele é baseado no Ubuntu 16.04 LTS, que é Long Term Support, caso que não saiu, aí que é suporte de longo prazo. O que é isso? Suporte de longo prazo é um suporte que dura 5 anos
no Ubuntu. Então, por exemplo, a distribuição que sai hoje, ela tem 5 anos de suporte. Então, por exemplo, a distribuição que saiu agora é a 18.04. Então, ela vai ter suporte até 19, 20, 21, 22, 23. Até 2023 vai sair a atualização do Ubuntu pelos desenvolvedores do Ubuntu. Mas isso não impede que outras pessoas, que a comunidade de programadores, possa também estar trabalhando aí, enviando atualizações, mesmo depois desse tempo ter acabado, ter encerrado. Tá certo? Então não se preocupem com isso exatamente. Só não queira também utilizar uma distribuição muito antiga, que aí você talvez não tenha muito como atualizar ou como reaproveitar. Tá certo? Vamos para o próximo. A arquitetura dele é em 64 bits, somente 64 bits. O ambiente de desktop dele é o Pantheon, que é um ambiente único. Nenhuma outra distribuição Linux, GNU Linux, possui esse ambiente de desktop. A origem dele foi nos Estados Unidos e o criador é o Daniel Foré, que está na liderança desse projeto. E com muito orgulho que ela está em quinto lugar no DistroWatch, que o DistroWatch é um site que você pode visitar, que é só sobre Linux, sobre todas as novidades. Saiu um Linux, eles já mandam lá a informação, e tem um ranking também de utilizadores, de usuários. E nesse ranking o Elementary OS se destacou como o quinto sistema operacional GNU Linux mais utilizado no mundo. Eu só não sei como é que funciona exatamente essa contagem, porque eu não sei se você tem que mandar a informação para eles ou se já reconhece automaticamente. Eu preciso dar uma olhada nisso depois, e aí quem sabe mais para frente eu comente sobre isso. Então, em 2011 saiu a primeira distribuição Elementary OS 0.1 de codinome Jupyter. O ambiente de desenvolvimento era GNOME, ainda não era o Pantheon, e ele vinha com um pacote de escritório GoOffice. Era em 32 bits a arquitetura, não tinha 64 bits ainda, e o kernel dele era o 2.6. Ele utilizava como gerenciador de arquivos o Nautilus. E em 2013, 2 anos depois, saiu o Elementary OS 0.2 Luna, que já era o novo ambiente de desktop, o Pantheon. Ele não tinha mais pacote de escritório, isso aí foi cancelado, foi removido, então nenhuma distribuição depois do Luna, além do Luna, possui pacote de escritório. Ele já veio, no caso, com uma novidade, já aceitava a arquitetura 64 bits, então ele tinha haviam 2 downloads, um para 32 bits, outro para 64 bits. O kernel dele já veio com uma melhoria também, muito bom, 3.2. E o gerenciador de arquivos dele passou a ser o Pantheon Files. Já em 2015, mais 2 anos depois, o Elementary OS 0.3 foi lançado, com o codinome Freya. Ele também era o ambiente de desktop Pantheon. Aí, no caso, essa configuração praticamente se manteve. No caso, ele continua vindo o Pantheon como ambiente de desktop e sem pacote de escritório. Também vinha 2 opções de download para 32 bits e 64 bits, e o kernel veio 3.19. Ele continuava também com o gerenciador de arquivos de Pantheon Files. E em 2017, para mim aqui no ano passado, o Elementary OS 0.4 Lock foi disponibilizado para download. Também Pantheon, também sem pacote de escritório, só que com uma novidade, não tem mais a opção de fazer o download para 32 bits. O kernel também já melhorado, 4.8, e hoje, agora em meados de... nós estamos em junho, em junho de 2018, está no 4.13. Aqui é a atualização, eu rodei aqui um comando, verifiquei, e está 4.13 o kernel atualizado.
Ele atualiza automaticamente, tá? E também continua mantendo aí no gerenciador de arquivos o Pantheon Files, ok? Então, no caso, com isso a gente termina essa parte uma breve história da evolução do Elementary OS. Uma coisa que você vai perceber é que a primeira distribuição foi em 2011, a segunda em 2013, a terceira em 2015 e a quarta em 2017, de 2 em 2 anos. Por quê? Ele acompanha justamente o lançamento de cada versão de longo suporte do Ubuntu. Como o Elementary OS é criado sobre o Ubuntu, isso também a gente vai ver mais à frente, ele espera a liberação dessa versão de longo suporte para poder desenvolver sobre ele já com uma versão de longo suporte. O Ubuntu ele lança de 2 em 2 anos uma versão de longo suporte, e a cada um ano ele lança uma versão com suporte não de longo suporte. Esse acaba em 2, 3 anos mais ou menos o suporte, ou seja, é o tempo em que a Canonical, que é a empresa que distribui o Ubuntu, ela trabalha nas atualizações, correções de bugs, essas coisas. Então, por exemplo, agora no ano de 2018, como eu falei, acho que se eu não me engano eu já falei isso, em 2018 até 2023 a Canonical vai trabalhar em correções de bug, correções de outras coisas até 2003 no Ubuntu. Depois disso ela corta, não trabalha mais nesse projeto e continua os outros projetos que foram lançados. Tá certo? Então, te vejo no próximo vídeo para a gente continuar falando de Elementary OS. Obrigado aí, até já.